Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, hein? Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro de 2020 e é a terceira vez que eu falo isso hoje, porque mais cedo eu já gravei duas lives. Uma para falar sobre a rodada, né, a nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, e agora mais à tarde, no final da tarde, eu gravei outra live para falar sobre a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que vai já ter jogo nessa sexta-feira. E essa live aqui, né, essa live aqui é para a gente falar do futebol do interior de São Paulo, futebol paulista, né? E tem muito assunto para a gente estar falando nessa live aqui, que também vai servir como vídeo, né? Então, por isso que eu vou estar falando os assuntos da forma mais direta possível, mas quem estiver acompanhando ao vivo vai poder participar aqui no chat, nos comentários, e quem depois estiver acompanhando a gravação, pode deixar os seus comentários aqui embaixo, que daí eu respondo a todos os comentários. Bom, como vocês já podem ter visto aí na descrição do vídeo ou da live, né, como preferir, tem muito assunto aqui para falar hoje. Nós vamos falar sobre a abertura da primeira rodada, né? Sobre a abertura do Campeonato Paulista da categoria Sub-20. 11 jogos disputados na tarde dessa sexta-feira aí. Teve goleada, né? O Corinthians goleou. A equipe do São Bernardo Futebol Clube também goleou. O Palmeiras tropeçou. Enfim, tem todos os resultados e também quem marcou os gols. Vamos falar também sobre mais uma troca de técnico no Campeonato Paulista da segunda divisão. Dessa vez foi a equipe do Araçatuba, né? O Fábio Silvério deixou o comando nesta quinta-feira e agora, no final da tarde dessa sexta-feira, a equipe do Araçatuba, né, a diretoria do Araçatuba, já divulgou o nome de seu novo treinador, que deve estrear já neste final de semana. Falando em Bezinha, nós vamos falar da Bezinha sim, vamos falar aí dos jogos que vão ter neste final de semana, né, rodada com jogos no sábado e no domingo. E também falando em jogos, né, esse é um assunto que eu abordei já no vídeo da Série D, mas também, né, como se trata de futebol paulista, é um assunto que gerou bastante repercussão durante toda essa sexta-feira, é o iminente WO que o São Caetano vai dar no jogo da Série D deste sábado, né? Os jogadores enviaram um comunicado à imprensa alegando que não vão entrar em campo neste sábado contra o Pelotas por conta de salários atrasados. Será mesmo que eles vão manter a palavra? Será que a diretoria, nesse meio tempo, vai conseguir reverter a situação? É esperar para ver, né? Mas o São Caetano já vem aí com uma séria crise financeira, apesar do título da Série 2, o São Caetano vem aí numa séria crise financeira e vários meses de salário atrasado, jogadores deixando o time, inclusive o Alexandre Galo também deixou a equipe, então vamos ver aí o que vai acontecer com o São Caetano. Falando do São Caetano, vamos falar também do adversário do São Caetano na final da Série 2, que é o São Bento. O São Bento aí, que vive situação complicadíssima na Série C, já tem aí uma situação mais complicada ainda, né? Porque nessa sexta-feira foram confirmados 12 casos de Covid no elenco do São Bento. O São Bento só tem 13 jogadores de linha para enfrentar o Criciúma na próxima segunda-feira em Sorocaba. Jogo aí que pode definir aí a permanência ou não do São Bento na Série C, né? Ainda faltam 7 rodadas, mas todo ponto agora para o São Bento é precioso. Então, perder pontos para o Criciúma em casa pode ser aí fatal para as pretensões do time de Sorocaba seguir na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar a passar os resultados do Sub-20, né, tem muita gente que procura aqui informações do Paulista Sub-20. Lembrando a você, se você está vendo a gravação do vídeo, está chegando agora e não se inscreveu ainda, ó, aproveita, se inscreva aqui no canal, deixe seu like para você ser avisado, né? Você tem que ativar o sininho também, para você ser avisado sempre que tiver lives e vídeos gravados. Eu também faço uns boletins gravados, que são os boletins mais elaborados, com arte, com inserção de imagens, enfim. Mas nos últimos tempos eu tenho feito mais lives para estar acompanhando as rodadas. Então, se você não está inscrito ainda, ó, aproveita, se inscreva para você ficar por dentro aí das novidades do canal, né? Então, vamos para bola para frente, então. Vamos começar a falar dos resultados dessa sexta-feira do Campeonato Paulista da categoria Sub-20, hein? Então, deixa eu mudar aqui a tela aqui. Aqui, ó. Tá lá na Gazeta do Futebol os resultados, então, se vocês quiserem acompanhar por lá também, podem acompanhar. Deixa eu só achar a telinha aqui, beleza. Então, vamos lá, galera. A rodada teve, então, 11 jogos nessa sexta-feira. Vamos ter o complemento da rodada na próxima segunda-feira, com o jogo Comercial de Ribeirão Preto e Internacional de Bebedouro. Esse jogo também seria nessa sexta, só que a pedido do Comercial,
ele foi remanejado para a próxima segunda-feira, né? Então vamos aí, vamos ver então os resultados. Vamos ver então os resultados aqui dessa primeira rodada aqui do campeonato. Estava procurando aqui para ver se tinha algum comentário. Não tem ainda, não. Vamos embora então. A rodada teve aí a Ferroviária vencendo fora de casa a equipe do Linense pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Vinícius aos 44 minutos do segundo tempo. Aliás, nessa rodada do Sub-20, muitos gols aí saindo depois dos 35 minutos, vocês vão observar aqui no tempo dos gols. Tivemos também a vitória de virada do Guarani sobre o Vossen, lá em Assis. O Calado abriu o placar para o Vossen aos 7 minutos do primeiro tempo. O Theo empatou para o Guarani aos 9 do segundo tempo. E o Luan fez 2-1 aos 28 do segundo tempo. Elo Sport e 15 de Piracicaba. Faltou colocar aqui o placarzinho, mas foi 2-1 para a equipe do 15 de Piracicaba. O Gabriel abriu o placar para o 15 aos 20 minutos do segundo tempo. O Afonso empatou para o Elo Sport aos 30 minutos do segundo tempo também. E o Nicolas, aos 42 minutos do segundo tempo, ali no apagar das luzes, acabou aí decretando a vitória da equipe de Piracicaba sobre o time de Capão Bonito, 2-1. Flamengo e Palmeiras. O Flamengo de Guarulhos venceu o Palmeiras pelo placar de 2-1. O Lucas, aos 19 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para o Flamengo. O Palmeiras empatou com o João, aos 23 minutos também do primeiro tempo, né? E o Breno, aos 23 do segundo, fez 2-1 para o Flamengo. Lembrando aí que eu acho que muitas dessas equipes, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo e o Santos, eles não devem estar jogando o Paulista, pelo menos nessas primeiras rodadas, com força máxima, porque eles estão se dividindo também com o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-20. Então, como eles estão aí em 3 competições, ou 2, né? Então, ele acaba aí não mandando o que tem de melhor, pelo menos nessas primeiras rodadas do Sub-20. Mas o campeonato é de tiro curto, né? O Palmeiras aqui já acabou perdendo um primeiro jogo, então depois pode ficar complicado e buscar. Uma das maiores goleadas dessa sexta-feira foi a vitória do São Bernardo Futebol Clube sobre o Nacional por 5-1. O Antônio abriu o placar para o São Bernardo aos 19 minutos do primeiro tempo. Aí o mesmo Antônio, que deve ter algum apelido, né, mas não estava na súmula, ampliou aos 24 minutos do primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, o Luiz fez 3-0 para a equipe do São Bernardo. O São Bernardo chegou aos 4-0 no primeiro minuto da etapa complementar com o gol do Giovani. Wesley, aos 32 minutos do segundo tempo, fez o gol de honra do Nacional, mas o Wagner, já aos 49 do segundo tempo, fechou o placar em 5-1 a favor da equipe do ABC. O São Paulo foi até a Arena Barueri e voltou de lá com uma vitória por 2-0 sobre o Oeste. O Taylor abriu o placar para o Tricolor aos 17 minutos do segundo tempo e o João fez 2-0 aos 37 minutos do segundo tempo. Em Osasco, o Audax bateu o Juventus pelo placar de 3-1. O Guilherme abriu o placar para o Audax aos 29 minutos do primeiro tempo. O Atirson, que tem nome de lateral craque, né, do Flamengo e do Santos, empatou aos 14 minutos do segundo tempo, mas logo no minuto seguinte, aos 15 minutos do segundo tempo, o Gustavo fez 2-1 ao Audax e novamente o Gustavo, aos 19 minutos do segundo tempo, fechou o placar em 3-1. O Corinthians foi até Mogi das Cruzes e venceu o União Mogi pelo placar de 5-1. O José abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. O Reifit, que esse é o nome mesmo do jogador, Reifit, fez 2-0 aos 25 do primeiro tempo. O Maílson fez 3-0 aos 28 do primeiro. Aí o Alan ampliou para 4-0 aos 26 do segundo tempo. E o Juan, já nos acréscimos, né, ou Juan, como preferir, já nos acréscimos aos 46 do segundo tempo, fechou o placar em 5-0. Nós tivemos também o clássico do Vale do Paraíba, em que o Taubaté visitou São José e venceu 1-0, gol do João no finalzinho da partida, aos 38 minutos do segundo tempo. Tivemos também o duelo lá das equipes de Santos, em que a Portuguesa e o Santos ficaram no 1-1. O Christian, aos 22 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para a Briosa e o João, aos 27 do primeiro também, empatou para a equipe do Peixe. Já Água Santa e Portuguesa de Desportos também ficaram no 1-1. O João Ricardo abriu o placar para a Lusa aos 29 minutos do segundo tempo e o Água Santa foi buscar o empate aos 43 minutos da etapa complementar, placar final, Água Santa 1, Portuguesa também 1, e daí na segunda-feira nós vamos ter o fechamento da rodada com o Comercial jogando contra a Inter de Bebedouro. Esses são os jogos, então,
Os resultados da primeira rodada. Vamos ler aqui os comentários. Esse tropeço do Palmeiras, hein? Flamengo pode muito bem usar algum desses garotos na bezinha. Eu acredito que muitos até estão sendo usados na bezinha, porque os jogos do Sub-20 estão sendo de sexta-feira, né? E geralmente os jogos são de sábado. Sexta e sábado, né? No caso. Mas esse ano, pelo menos nessa primeira rodada, todos os jogos foram na sexta-feira. Então eu acredito que muitos desses jogadores, né, até pela proximidade da idade, e como juntou tudo também, né? Não vai ter segunda divisão da Bezinha no Sub-20. Então, eu acho que muitos jogadores estão sendo usados, né? Eu acho que muitos que atuaram hoje devem ficar como opção de banco de reservas para a rodada do final de semana da Bezinha, né? Até porque são 5 trocas, né? Então, muitos deles podem ter oportunidade. Vou pegar outro comentário aqui do JP. Não entendo porque o Oeste não usa alguns garotos do Sub-20 na equipe principal. Os caras têm uma base e foram muito bem na copinha. Então, o JP, aqui tem muita coisa envolvida, né? Porque nem sempre aqueles jogadores que disputam a copinha, eles ficam no clube, né? Muitos deles, eu já vi times fazerem campanhas assim do interior, times do interior fazer campanhas ótimas na copinha. Só que daí, por conta dessa ótima campanha que eles fazem na copinha, eles são rapidamente negociados com outras equipes, ou às vezes vêm por empréstimo só e usam o time como vitrine, né? E depois voltam para o clube onde eles estavam. Então tem muita coisa envolvida. Nem sempre a base da copinha acaba ficando no time, né? Então por isso que muitas vezes os jogadores que vão bem na copinha acabam nem aparecendo no time principal. Então esse aqui foi a rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Vamos dar uma passadinha aqui na rodada, se a gente consegue aqui achar a tabela. Vou pegar aqui a tabela do Sub-20 da próxima rodada, daí a gente já fica por dentro dos jogos que vão ter na segunda rodada e também dos dias, né? Vou pegar aqui Copa Paulista Sub-20. Esse ano não tem 2 divisões. Rodada 1, rodada 2. A rodada de número 2 vai ser toda ela disputada na próxima sexta-feira, né? Como vocês podem ver aí, 30 de outubro. E vamos ter aí... Opa, ninguém tá vendo nada porque eu ainda não mudei. Deixa eu mudar aqui. Agora sim. A rodada de número 2, né? Do Sub-20 será toda ela disputada na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro. Nós vamos ter aí um confronto entre a Inter de Bebedouro, que ainda não estreou, contra o Linense. A Ferroviária encara o Comercial. O 15 de Piracicaba joga contra o Vossen. O Guarani enfrenta o Elo Sport, lá em Campinas. O São Bernardo Futebol Clube encara o Flamengo. O Palmeiras encara a equipe do Nacional, né? Jogo aí de 2 equipes que perderam. O Juventus pega o Oeste também, 2 times aí que perderam. Um duelo de líderes aí da chave. O São Paulo encara o Osasco Audax, lá em Cotia, né? No CT de Cotia. O Taubaté recebe o União Mogi. O Corinthians enfrenta o São José, lá no Parque São Jorge. A Portuguesa encara a Portuguesa Santista, então duelo de luzas aí também no Canindé, na próxima sexta-feira. E o Santos encara o Água Santa, né? O Peixe vai pegar a Água Santa, vamos ver se o Peixe vai nadar bem nessa Água Santa aí. Então esses são os jogos da segunda rodada do Sub-20. Eu não vou assegurar para vocês que vai haver transmissão do Maicujo, né? Hoje nem deu tempo de eu conferir lá se estava tendo alguma transmissão, mas na próxima rodada eu prometo que eu trago essa informação aí se o Maicujo também está transmitindo esse Sub-20. Mas de repente a gente pode ver até isso agora, né? Já que está ao vivo mesmo, vamos ver essa informação agora aí, já trago para vocês. Agora eu vi aqui, né, na tabela, tem uma mudança no jogo da Inter de Bebedouro. Esse jogo vai ser em Matão, né? Porque a cidade de Bebedouro, assim como o time profissional, também não vai ter jogo em Bebedouro, por Bebedouro ainda está na fase laranja do plano de abertura, né? O plano São Paulo. Então o jogo do Sub-20 vai ser também na cidade de Matão. Tentar abrir aqui o Maicujo aqui, para a gente ver aqui se rolou transmissão do Paulista Sub-20, né? Mas o Maicujo é pesado e o StreamYard também deixa o negócio pesado. Vamos ver aqui, vamos ver. Por enquanto não achei nada, não. Bom, se tem até o Campeonato Amapense Feminino, o Sub-20, então acho que rola assim o Sub-20 Paulista.
Tem aqui jogos da Série D, né? Fica difícil olhar agora para ver se tem algum jogo aqui, mas depois a gente olha com mais calma, né? Para a gente não se alongar muito. E vemos aí se tem a... pode ser uma grande partida mesmo esse São Paulo e Audax, né? Pode ser um jogo bacana. Ficou preta aqui a tela. Por quê? Opa, entrou Facebook aqui. Não. Mas bom, falando aí em jogo interessante, vamos falar então já de jogos interessantes que nós vamos ter neste sábado pelo Campeonato Paulista da Série A3, né? Nós vamos ter as partidas de volta, 2 partidas de volta nesse sábado e 2 no domingo, da fase de quartas de final, partidas aí que vão apontar as equipes semifinalistas. Então vamos pegar aqui a tabela, que acabou saindo do lugar, só para a gente repassar. Nos jogos de ida, o Sport Clube São Bernardo venceu o Batatais por 3-0, né? Esse jogo foi no sábado. O Comercial venceu o Linense por 1-0, também fora de casa. O Nacional ficou no 0-0 com o Noroeste e o Velo Clube venceu o Capivariano por 2-0. Esses são os resultados dos jogos de ida. Vamos agora para as partidas de volta que vão acontecer neste final de semana, né? Jogos desse final de semana, sempre às 15 e às 17h30, né? Diferente da semana passada que foram jogos às 15 horas e às 17 horas, como pode haver, né, disputa de pênaltis e a decisão se alongar, então, nesses jogos de volta, o intervalo entre a primeira partida e a segunda partida do dia é um pouquinho maior. Então, nós vamos começar, né? O primeiro semifinalista será conhecido no jogo das 3 horas da tarde, quando o São Bernardo recebe a equipe do Batatais. O São Bernardo aí com uma ampla vantagem, né? Conquistou um grande resultado na ida, venceu por 3-0 e agora pode até perder por 2 gols de diferença. Ao Batatais cabe devolver a diferença de 3 gols para tentar se classificar nos pênaltis, ou, né, seria aí uma grande façanha, vencer o São Bernardo lá no ABC por diferença de 4 gols para se classificar diretamente. No outro jogo do dia, né, desse sábado, às 17h30, esses jogos com transmissão do Maicujo, o Noroeste recebe o Nacional, né? O Noroeste, que foi o time de melhor campanha na primeira fase, vai jogar contra o Nacional, que foi a última equipe a garantir vaga, foi a 8ª colocada, e no jogo de ida deu empate 0-0. Então, nesse jogo aqui, a situação está bem aberta. Quem vencer, seja lá qual for o placar, avança, e um novo empate também, independente de quantos gols houverem, leva a disputa para os pênaltis. Então, esses 2 jogos deste sábado. No domingo, nós vamos ter aí o Capivariano jogando contra o Velo Clube, né? O Velo Clube venceu na ida por 2-0, pode até perder por 1 gol de diferença, enquanto que o Capivariano tem que vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis ou por 3 para avançar diretamente. Já o Comercial, que venceu o Linense fora de casa na semana passada por 1-0, joga pelo empate contra a equipe do Linense, né? E o Linense tem que vencer por 1-0 ou 1 gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis, ou por 2-0 para avançar de forma direta. Então, esses aqui são jogos aí de volta das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3. Vou pegar mais um comentário aqui. Quem pode ser considerado um postulante ao título da A3? Ou você acha que ainda está meio equilibrado? Bom, eu aponto o Noroeste como forte candidato ao título, né, pela campanha que vem fazendo. O Comercial é um time que se manteve bem depois da parada. Inclusive, venceu o Noroeste lá em Bauru, né, num jogo totalmente doido, mas venceu. Então, eu aponto essas 2 equipes como favoritas ao título. E também a equipe aí que está entre elas, né, no caso o São Bernardo, que foi o segundo colocado da primeira fase, que também pode chegar, né? Mas vai depender muito também, né, de como for os cruzamentos na segunda fase, né, na semifinal. Porque de repente aí calha do Noroeste, do Nacional fazer um gol no começo do jogo contra o Noroeste, se fechar e garantir a classificação, aí bagunça todos os confrontos, né? Aí de repente pode até ter o São Bernardo e o Comercial em chaves diferentes. Mas pela lógica aqui, pelos resultados que nós estamos vendo, se fosse jogo único, eu diria para você, considerando que o Noroeste passaria pelo Nacional, daí nós teríamos na semifinal o Noroeste jogando contra o Velo Clube e o São Bernardo contra o Comercial. Aí já ia matar um dos que eu apontei como favorito ao título. Mas se eu tivesse que apostar um postulante ao título, eu apostaria ainda na equipe do Noroeste ou do Comercial. Para mim, essas 2 são
são favoritos. É evidentemente que eu posso errar meu palpite, né? De repente o Capivariano pode surpreender também, ficar com o título, né? Lembrando que o ano passado, as duas equipes que subiram, uma foi o Grêmio Osasco e a outra foi o Monte Azul, essas duas equipes na fase de classificação foram o 7º e 8º. E o Osasco Audax que subiu na Bacia das Almas. Ele se classificou na última rodada, empatando com o Primavera, que também brigava por vaga fora de casa, pegou o 8º lugar e depois foi avançando, inclusive perdeu um jogo, depois conseguiu reverter, empatou em casa um jogo lá que era de semifinal, e aí venceu fora, enfim, muita coisa pode acontecer aí nessas semifinais ainda. Mas vamos falar agora, né, já que a gente está falando aqui, antes da gente entrar no assunto Bezinha, vamos falar sobre a situação do São Caetano. Eu já falei isso aqui mais cedo, né, mas para quem estiver vendo a gravação só desse vídeo aqui, não custa nada estar repetindo. O JP, inclusive, acompanhou a live de manhã cedo. O São Caetano, apesar do título da Copa Paulista e também da Série A2 do Campeonato Paulista, ele está aí numa situação financeira muito complicada, né? Os jogadores indo para o 4º mês de salário atrasado, além de eles não estarem tendo depositados o FGTS e outras obrigações trabalhistas, também não receberam férias, não receberam premiação por conta dessas duas conquistas. Então, os jogadores se reuniram nessa sexta-feira, após o não cumprimento de mais uma promessa da diretoria, e eles decidiram, então, não entrar em campo no jogo desse sábado, marcado para as 18 horas, contra o Pelotas, no Atlético Campanella, pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Essa situação já poderia ter acontecido no jogo anterior, contra o Joinville, quando os jogadores ameaçaram não entrar em campo, né? Mas a diretoria assegurou a eles que os salários seriam acertados até essa sexta-feira. Isso não aconteceu, então os jogadores aí ficaram revoltados, né, evidentemente, e acabaram decidindo entrar em greve. Então eles falaram que neste sábado não estarão em campo, né? Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, se de repente a diretoria do São Caetano, né, que houve um rompimento com a parceria lá, né, tinha um parceiro, daí o presidente do São Caetano brigou com esse parceiro, enfim, o São Caetano também, o pessoal lá nos bastidores também não está se entendendo, e isso evidentemente aí refletiu dentro de campo, né, e também na questão aí do salário dos jogadores, tem jogadores até sendo ameaçados de despejos lá do lugar onde eles estão vivendo. Então vamos aguardar amanhã, né, já que esse jogo se for acontecer, vai ser às 6 da tarde, a live amanhã vai ser ali por volta das 7, 7h30, assim que acabar o segundo jogo da 3, a gente vai começar a live para falar desses jogos, né, da Bzinha e da 3, e também com certeza a gente vai ter informação se aconteceu ou não o jogo, e se teve o WO, eu vou estar buscando informações aí de todas as consequências do que isso pode causar para o São Caetano. Lembrando que o São Caetano, né, logo quando teve a parada do futebol, lá em março, abril ainda, o São Caetano chegou a abrir mão de disputar a Série D, alegando questões financeiras. Aí ele foi ameaçado pela CBF, né, de sofrer uma punição já por ter abandonado o campeonato, né, e voltou atrás e resolveu disputar. O curioso disso é que 3 equipes de outros grupos também desistiram de disputar a Série D, e a CBF acabou colocando outras equipes no lugar, né? Então eu não entendi por que com o São Caetano foi diferente. Mas vamos aguardar. Então amanhã, durante a live, a gente vai ter bastante informação sobre esse jogo, se é que ele vai acontecer, né? Assim, pelo bem do futebol, né, a gente torce para que o São Caetano aí consiga uma forma de honrar os. Voltando, galera. Voltamos agora sem microfone de lapela. Obrigado aí por esperar, o pessoal aí que esperou, aguardou pacientemente aí. Tivemos um problema aí de bateria no computador. A bateria estava cheia. Vocês estão ouvindo bem? Tivemos um problema aí com a bateria do computador aí que
dava como carregar e simplesmente o computador desligou e deixou todo mundo na mão. Mas vamos tentar voltar aqui, deixa só... Bom, dê um toque aí se o som estiver saindo legal, né, que agora eu tô sem a lapela, né? Beleza, então. Então vamos continuar, né? Eu tava falando do São Caetano. Beleza, então. A gente tava falando do São Caetano, né, que tá naquela situação complicada que vai... que tá perigando ao WO nesse sábado, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, né? Se o time vai dar WO mesmo ou se a diretoria vai dar a volta assim. Bom, tá. Hoje deu tudo errado. Agora sim. Agora tá legal, então. Então, sobre o São Caetano, o que eu tinha para dizer era isso aí, né? O São Caetano agora, a gente vai aguardar para ver se ele vai dar o WO. E se acontecer o WO, vamos aguardar aí para ver qual vai ser a postura da Federação Paulista, né? Da CBF. Se a CBF vai eliminar o São Caetano, se vai aplicar uma multa, se vai deixar passar batido, né? Porque a gente teve já casos recentes acho que foi o Mojimirim, que deu WO, né? Numa campanha que ele estava para ser rebaixado. Ele deu WO, mas jogou as rodadas finais, né? Então vamos ver como é que a CBF aí vai se posicionar nesse assunto aí. Bom, seguindo aqui então, eu falei do São Caetano, vamos falar rapidinho do São Bento, porque o São Bento nessa sexta-feira, ele confirmou aí 12 casos de Covid no elenco, né? Então o time só tem agora 12 jogadores de linha para continuar aí, para jogar contra o Criciúma na próxima segunda-feira, jogo às 18 horas, transmissão do DAZN, finalmente o DAZN vai transmitir um jogo do São Bento, então o São Bento com apenas 13 jogadores de linha, mais os goleiros, né? O São Bento que nessa sexta-feira perdeu o Thiago Primão. Thiago Primão tá acertando outra equipe, foi um dos importantes jogadores na campanha do acesso da Série A2. O Thiago Primão aí é um dos jogadores a deixar o elenco do São Bento. Agora falamos da Série A3, falamos do São Bento, vamos falar então agora, né, do que trouxe vocês até aqui, né, gente, que é falar da Bezinha. Vamos falar então aí dos jogos da Bezinha. Meio tumultuada essa live hoje, mas tudo bem. Vamos falar então dos jogos dessa sexta-feira. Decisão para o São Bento, desfalcado fica difícil. Como eu falei lá no começo, né? O São Bento ele vai ter uma. Ele vai ter uma. Esses pontos aí podem fazer faltas para ele. Bom, tô vendo aqui Obrigado aí para quem se inscreveu aqui no canal, né? A gente está ganhando novos inscritos todo dia. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1.000 inscritos. Mas agora sim, vamos entrar no assunto principal do vídeo, que é a segunda rodada, a terceira, né, rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. Mas antes vamos falar da troca de treinadores que teve no Araçatuba, né? O Araçatuba, nessa quinta-feira, demitiu o Fábio Silvério, né? O Fábio Silvério que esteve à frente apenas em 2 partidas no Araçatuba. A vitória sobre o América, aliás, uma sofrida vitória contra o América, porque, inclusive, o América acertou uma bola na trave no lance final da partida, né? Poderia ter acabado em 1-1. E o América perdeu neste meio de semana, perdeu para o Tanabe que havia perdido para o Bandeirantes, perdeu por 1-0, e aí a diretoria resolveu colocar um ponto final na passagem do Fábio Silvério. Ele ficou apenas 2 jogos, mas eu andei lendo lá notícias da imprensa lá de Araçatuba, e a notícia que eu li foi que já havia atritos, né, entre o treinador e a diretoria antes mesmo da Bezinha começar. Então, por isso que acho que a derrota pro Tanabe deve ter sido a gota d'água, então, para azedar de vez a relação. E aí a diretoria mandou o Fábio Silvério embora. Só que ele já tem um novo substituto, né? Como diz o ditado, rei morto, rei posto. Já temos aqui um substituto que aliás, esse aí é o Fábio Silvério, né? Que a gente estava falando. Vamos pegar aqui a notícia.
a notícia certinha aqui para passar para vocês. Vamos lá, ficou lento. Olha, depois que o computador desligou, ficou lento. Bom, após a saída do Fábio Silvério, né, como a gente estava comentando agora, a diretoria do clube anunciou a contratação do João Paulo Medeiros, que chega com a missão aí de conduzir o Canário à Série A3, Eduardo, está escrito Série A2 no site, mas é a Série A3 do Campeonato Paulista. O novo treinador ele possui licença da CBF e passou aí como auxiliar técnico por várias equipes, como o Desportivo Brasil, o Fernandópolis, o Marília, trabalhou no Emirados Árabes Unidos, em alguns clubes de lá, e também trabalhou na comissão técnica do Fernandópolis, né, a Fernandópolis que em 2015 aí conseguiu o seu acesso. Esse será o primeiro trabalho profissional do novo treinador. Então, o Medeiros aí, desejar sorte para o Medeiros aí, seu primeiro trabalho profissional, né? Vai ser a primeira equipe que ele vai dirigir profissionalmente. Lembrando que eu andei aqui, né, entre um texto e outro, eu andei vendo aqui na aula e me parece que agora tem 2 vídeos separados, né? Então, se você está chegando agora, se você está pegando esse outro vídeo aqui pela metade, não está entendendo direito o assunto, é que a gente estava fazendo uma live falando aí sobre a Série A3, sobre a série, sobre o Sub-20, né? Passando os resultados da categoria Sub-20. E enquanto eu falava lá sobre a crise no time do São Caetano, houve um problema técnico aqui, né? A gente perdeu a transmissão, o computador desligou, enfim, deu pane geral aqui. Então pode ser que você tenha pegado esse vídeo, se você está acompanhando o vídeo gravado, pode ser que você tenha pegado esse vídeo pela metade. Então eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, a primeira parte do vídeo, quando a gente começou a dar a introdução aos assuntos. Então se você está chegando agora e está chegando agora na gravação, né? Quem está acompanhando ao vivo, viu o que aconteceu. Quem está acompanhando a gravação, então tem a primeira parte também dessa live, que eu vou deixar o link na descrição por conta aí de problemas técnicos que a gente sofreu. Mas vamos nessa então? Vamos falar então dos jogos aí da segunda divisão, né? Que é o que trouxe a maioria de vocês até aqui o vídeo. A divisão de São Paulo é um campeonato que chama bastante atenção. E aqui a gente vai tentar passar então para vocês os jogos desse final de semana e também a classificação, como é que ela tá. Então deixa eu mudar aqui para Paulista Sub-23, segunda divisão. Eu queria que fosse categoria livre, né? Mas a federação tem as razões dela para fazer Sub-23. E vamos colocar aqui na rodada número 3. Eu estava até me preparando para acordar cedo nesse sábado, para acompanhar aí os jogos das 10 da manhã, só que jogo às 10 da manhã é só no domingo. Então vamos lá. A rodada começa às 15 horas, com o jogo América e Tanabi. Esse jogo vai ser no estádio Benedito Teixeira, lá em São José do Rio Preto, às 15 horas, né? O América fazendo a sua estreia em casa, né? O América que folgou no meio de semana e perdeu no final de semana para o Araçatuba. O América, então, fazendo aí seu primeiro jogo em casa contra a equipe do Tanabi que já jogou 2 vezes e tem uma vitória e uma derrota. Também às 15 horas, lá no Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, o Mantiqueira vive a mesma situação do América, né? Só que um pouco melhor. O Mantiqueira, que estreou fora de casa, venceu o Atlético Mogi por 2-0, folgou neste meio de semana e agora vai enfrentar o União Mogi. O União Mogi que é líder do grupo, né? Tem 4 pontos ganhos e o Mantiqueira tem 3, então é um confronto aí direto pela liderança do grupo. Vamos ver que grupo eles fazem parte. Eles fazem parte lá no grupo, acho que dos últimos, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se a federação abre aqui a classificação. Aqui. É isso mesmo, eles fazem parte do grupo 6. O União Mogi tem 4 pontos, o Mantiqueira é o terceiro, né? Tem os mesmos 3 pontos que o São José, só com um saldo de gols inferior. Então, o jogo aí vale a liderança. E se eles se matarem entre eles ali e ficarem no empate, o São José é quem pode aproveitar. Vamos também ter um jogo aí bastante interessante às 15 horas, lá no Pedro Benedetti Mauá. A Mauaense, que venceu o SK Osasco fora de casa por 3-1 na primeira rodada, vai encarar o Jabaquara. O Jabaquara aí, que é uma das melhores equipes nessas rodadas iniciais, venceu os 2 jogos. E esse jogo aí vale a liderança do grupo também, vale a liderança do grupo 7. A Inter de Bebedouro, que perdeu na estreia e folgou no meio de semana, vai encarar o Grêmio São Carlense. O Grêmio São Carlense aí, que perdeu de virada para a equipe da Francana neste meio de semana. Esse jogo vai ser
lá em Novo Horizonte, né? Conforme eu citei há pouco, né? Quando a gente falava da categoria sub-20, que o time sub-20 vai jogar em Matão, por conta da cidade de Bebedouro, ainda está na fase laranja do plano São Paulo, o time profissional vai jogar em Novo Horizonte, lá no estádio onde joga o Grêmio Novo Horizontino, né? Lá no Jorge Ismael de Biase. E também às 15 horas nós vamos ter aí outro jogo também bastante interessante, que é o Brasilis, que é o líder do grupo, né? Jogando contra o Flamengo. Então esse jogo aí também bastante interessante, valendo a liderança do grupo. Valendo a liderança do grupo. Qual grupo, Eduardo? Grupo 6, 5. O Brasilis tem 4 pontos ganhos, né? Vem de empate fora de casa. O empate conquistado nos acréscimos contra o Atlético Amparo. Enquanto que o Flamengo folgou na primeira rodada e agora aí tenta a sua segunda vitória, né? O Flamengo que venceu a Itapirense por 2-1, jogo debaixo de muita chuva e com gols de pênalti. Próximo jogo, Atlético Mogi. O Atlético Mogi aí que não vence desde 2017, né? Vem de um longo jejum aí sem vencer na Bezinha, não venceu nos 2 últimos campeonatos, vai ter uma parada dura, vai pegar o embalado São José, né? O São José que venceu o União Suzano por 4-1 em sua estreia, né, na última terça-feira, vai encarar aí a equipe do Atlético Mogi que até o momento sofreu 2 derrotas, né? Esse jogo às 15 horas, lá no Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Também às 15 horas nós vamos ter aí o SCA Brasil tentando somar seus primeiros pontos, né? Vai jogar no José Liberati contra a equipe do Mauá, esse jogo às 15 horas. E às 16 horas, para mim, talvez esse é o jogo mais interessante da rodada. Nós vamos ter a Francana, né? O jogo interessante da rodada de sábado. Nós vamos ter a Francana jogando contra o 15 de Jaú, lá no José Lancha Filho, esse jogo às 16 horas. Lembrando, né, que se a Maicujo não deixar a gente na mão, igual foi no meio de semana, todos os jogos pela Maicujo aí via TV Federação Paulista. Só para situar, a Francana tem 6 pontos ganhos. A Francana é a líder do grupo 3, com 6 pontos ganhos. O 15 de Jaú, que venceu a Matonense por 3-1 na estreia, aparece em segundo lugar com 3 pontos. São Carlense também tem 3 pontos. Inter de Bebedouro 0, né? Mas só jogou uma vez. E a Matonense aí, que já jogou 2 vezes e ainda não somou pontos. Daqui a pouquinho a gente passa com a classificação completa. No domingo, logo às 10 da manhã, vamos ter 3 jogos no horário das 10 da manhã. Vamos ter o Andradina jogando fora de casa contra o Araçatuba. O Andradina que perdeu para o Bandeirantes na estreia em casa, vai tentar sua recuperação jogando aí com o Araçatuba de técnico novo. O Vossen vai encarar o Oswaldo Cruz. Esse é aquele grupo que ninguém gosta de vencer em casa, né? Até agora nenhum mandante venceu no grupo. O Vossen que empatou fora de casa na estreia contra o Grêmio Prudente, folgou neste meio de semana. E o Oswaldo Cruz, que venceu o Tupã fora de casa e no meio de semana acabou perdendo aí para o Grêmio Prudente por 2-0. Nós vamos também ter, às 10 horas da manhã, o Guarulhos recebendo o Atlético Amparo. O Guarulhos que perdeu para o Brasilis na estreia por 2-1, folgou no meio de semana, encara o Atlético Amparo, que é um dos líderes, né? O Atlético Amparo venceu a Itapirense fora de casa na primeira rodada e depois, na rodada passada, empatou com o Brasilis em 1-1. Vamos ter também, já às 15 horas, o Grêmio Prudente, né? O Grêmio Prudente que tem uma vitória e um empate, é líder de seu grupo, jogando contra o Assisense. E também às 15 horas, o Itararé encara a União Barbarense, lá em Itararé. Seguindo com a rodada, também às 15 horas, Elo Sport que quebrou um longo jejum sem vencer, né? Venceu a União Barbarense na rodada passada, vai receber às 15 horas a equipe do Rio Branco de Americana, o Rio Branco que demitiu o técnico, né, o Jorge Parraga, após um empate sem gols contra a equipe do Independente. Então o Jorge Parraga ficou um jogo só na equipe do Tigre e acabou aí sendo demitido. Então esses aqui são jogos, né? Terceira rodada já do Campeonato Paulista da segunda divisão. Quando você piscar, a primeira fase já está na metade, ó. No próximo final de semana nós vamos já chegar à metade dessa primeira fase. Está passando rapidinho esse campeonato aí. Vamos pegar aqui os comentários do JP. Vou pegar o próximo aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha imagem aqui. Aí já vai comentando os comentários dele. Você acha que algum desses famosos, por exemplo, São José, Barbarense, Grêmio Prudente, etc., tem chance de subir? Bom, o que eu venho acompanhando é que o São José montou um time muito forte. Então, o São José é apontado aí pelos próprios torcedores de outras equipes também como um dos favoritos a subir. O Grêmio Prudente tem um bom time, né? Mas ainda vamos ver
A gente espera ver mais esse Grêmio Prudente. A Barbarense, eu acredito que não tem a chance de subir esse ano, não. Começou muito mal, né? Perdeu já 2 jogos, né? Perdeu o El Sport, que até foi motivo de brincadeira lá nas redes sociais, né? Porque o El Sport, no ano passado, perdeu para todo mundo e encarou a Barbarense lá em Santa Bárbara do Oeste e acabou vencendo por 1-0. Outras equipes apontadas também como favoritas ao acesso, mas isso só na teoria, né? Porque a prática a gente está começando a ver agora. O 15 de Jaú, que fez um bom jogo contra a Matonense. Temos também apontado aí como um dos candidatos ao acesso o Bandeirante de Birigui, né? Tem um bom time. O Flamengo, né? Montou um bom time também. O Jabaquara também começou muito bem a competição. Então essas equipes aí tem chance aí de subir. Então, o União São João já faz alguns anos que ele está licenciado, né? Porque o União São João, para a galera mais nova, o União São João foi o primeiro clube empresa do Brasil, isso lá nos anos 90. Daí teve aquela ascensão meteórica que foi parar na Série A do Brasileiro, né? Então, o União São João tem aí, acho que 3 ou 4 participações na Série A do Brasileiro, uma época que ele era clube empresa. Aí depois acabou não indo para frente esse projeto, e o time voltou a ser um time comum do interior e foi descendo até chegar aí na última divisão. O Mogi Mirim ele estava inscrito para jogar esse campeonato esse ano, né? Era uma das equipes inscritas, só que daí houve a parada, né? Daí a federação falou que não ia punir ninguém que desistisse do campeonato, algumas equipes desistiram, como foi o São Carlos, como acho que o Taquaritinga também desistiu, e o Mogi Mirim também acabou por desistir nesse ano, então o Mogi Mirim ia disputar, mas como houve a pandemia e a parada do futebol, a equipe acabou ficando fora. Francana e Cris Jaú pode ser um jogo bem interessante. Eu vou acompanhar esse jogo, né? É o jogo das 4 horas, então eu vou estar acompanhando esse jogo aí até para ter, né? Para poder ver se o que eu estou falando aqui tem sentido, né? Se o 15 é um dos times aí favoritos a subir, assim como a Francana também, né? A Francana aí venceu 2 jogos, né? Então vamos ver o que vai acontecer. O Grêmio Prudente pode ser considerado um favorito ou zebra? Acho que nenhuma coisa nem outra, viu? Acho que assim, favorito, ele tá mais para favorito do que zebra. Se ele subir, não vai ser zebra, não, né? Mas se ele não subir, também não chega a ser uma frustração, uma decepção. Mas ele tá longe de ser zebra, né? Ele tá ali naqueles times ali que vai passar para a segunda fase, certamente. E aí, a partir da segunda fase, como é o mata-mata, e os cruzamentos vão se dar pela campanha das equipes, né? Você pega o primeiro colocado na classificação geral contra o 16º, de repente você pega um primeiro colocado que fez aí uma campanha muito boa, mas num grupo muito fraco, você cruza com o 16º, ele só está em 16º na campanha geral, porque o grupo dele foi muito parelho. E aí você tem aí o que no papel foi o time de melhor campanha sendo derrotado pela 16ª melhor campanha, né? Então é a hora da verdade mesmo do campeonato, acho que passa a ser um mata-mata, né? Até porque, como os grupos são regionalizados, então você tem regiões ali que são mais fortes que as outras, né? Então vamos ver. Triste fase do União Barbarense. Cara, eu vi a União Barbarense ganhando o Palmeiras, cara, fora de casa. Teve um lance que até mudou a regra do futebol, que os caras fizeram uma pegadinha, mas o Palmeiras caiu facinho, porque era uma falta para a Barbarense, aí chegou um jogador, era jogada combinada. Chegou um jogador, só deu um toquinho de leve na bola, né, para pôr a bola em jogo, mas só deu um toquezinho, a bola nem chegou a rolar direito. Os jogadores da barreira do Palmeiras não perceberam. Aí chegou um segundo jogador da Barbarense, já chegou tirando ela da barreira mesmo, conduzindo ela, tirou da barreira e chutou, né? Deu muita discussão na época, mas o gol valeu, né? Porque a bola foi colocada em jogo. Aí depois desse lance aí houve até uma mudança de regra, que a bola lá tinha que dar um giro completo em sua circunferência para ser considerada em jogo, né? Não podia mais dar só aquela triscadinha para ela balançar e já vir outro jogador dominar. Então, para você ter uma ideia, a Barbarense, no final dos anos 90, né? Porque, assim, na década de 90, a gente teve aí 2 ascensões meteóricas antes do São Caetano. Teve a Matonense, que saiu, acho que, da 3ª divisão e foi para a 1ª divisão fazendo boas campanhas, né? Inclusive, eles tinham um uniforme, na época, parecido com o Deportivo La Coruña, era inspirado no uniforme do Deportivo. E depois, em seguida, a gente teve a Barbarense também, fazendo o mesmo caminho, saindo da 3ª divisão ou 4ª divisão, não lembro, e chegando até a 1ª divisão. E ficou muito tempo a União Barbarense. Inclusive, a Barbarense foi, se eu não me engano, o último time do goleiro Zete,
do tetracampeão Zete, né? Que teve aquela passagem marcante pelo São Paulo, tinha jogado antes no Palmeiras, jogou depois também no Santos, no Fluminense. A Barbarense foi o último time do Zete, né? Então, pra você ter uma ideia, a Barbarense fez história no começo dos anos 2000. O Grêmio Barueri, eu acredito que esse time não volte mais, até porque a cidade de Barueri já tem um outro time lá, né? Que é o Oeste, apesar de não ter uma ligação tão forte. Mas o Barueri era time de empresário e que tinha um aporte muito, muito grande da prefeitura. É igual esse time aqui atrás, aqui, o Eco Osasco, era da mesma época. Então, aí você sabe, né? Troca o prefeito, dependendo de quem entrar na prefeitura, de quem entrar na Secretaria de Esporte, acaba mudando muito a forma como vai apoiar, né? E foi essa falta de apoio, né, que começou a derrocata do Grêmio Barueri, porque na época que o time estava em ascensão, até a Arena Barueri foi construída para ele poder mandar jogo grande lá. Mas depois começou aquela coisa, né? Vira Grêmio Prudente, volta para Barueri, aí acabou onde acabou, né? Foi vendido para uma empresa, depois foi vendido para outra, e a forma como o time saiu do cenário foi vexaminosa, né? Perdeu de 10-0, chegou ao ponto da torcida do time adversário se juntar para dar lanche para os jogadores do Barueri, porque nem alimentação eles tinham, né? Então foi uma situação muito, muito difícil do Barueri. Cara, eu gosto de falar de divisão inferior, viu? Assim, acho que, assim, da primeira divisão, você não tem o que falar, porque todo mundo já fala sobre tudo, e o futebol mesmo que eu gosto, assim, o futebol raiz mesmo, assim, que eu gosto dessas divisões inferiores, onde estão as melhores histórias também, viu? Eu gosto muito dessas histórias aí. O Guaratinguetá, inclusive ontem, né? Morreu o Nenê, né? Que foi um símbolo do Guaratinguetá. O Guaratinguetá foi mais um desses time empresa, né? De empresário, né? Desse futebol moderno aqui. E teve aí uma trajetória bem parecida com o Barueri, né? Começou forte, começou lá na 5ª divisão, foi subindo, chegou até a Série B do Brasileiro. Mas daí começou com aquela coisa, muda de cidade, vira Americana, volta para Guaratinguetá. Aí ele não foi nem bem aceito em Americana, né? Porque já tinha o Rio Branco. Quando voltou para Guaratinguetá, já não voltou com aquela aceitação que tinha antes e também acabou, né? Então, infelizmente, o Guaratinguetá foi mais um aí que apareceu, fez bonito aí na primeira divisão do Paulista, foi campeão do interior, mas depois acabou por desaparecer do cenário aí e hoje virou história só, né? Mas antes do Guaratinguetá, a cidade de Guaratinguetá tinha a Esportiva, né? Eu lembro que eu fui assistir jogo do Osasco, esse time aqui, ó, esse outro time aqui da camisa branca aqui, eu ia lá no José Liberati, ia ver jogo do Osasco contra a Esportiva de Guaratinguetá, a Loba do Vale, né? Era muito bacana aquela época lá. Tem essa aí, né? Time empresa é um time para não se apegar muito a qualquer momento. Como qualquer negócio, né? O cara abre uma loja, a loja não tá dando lucro, fala, vou fechar a loja, né? Mas assim, eu não sou contra time de empresário, desde que o objetivo do time seja, antes de mais nada, representar a cidade que ele está e disputar título, disputar acesso, né? Se falar, ver com aquele papo igual é o SCA Brasil, que não, nós não estamos aqui para fazer frente aos grandes, para desafiar os grandes, nós estamos aqui só para formar jogador. Não gosto desse papo, né? Para mim, o time tem que entrar em campo, o torcedor vai para o campo para ver o time dele disputar título e ganhar jogo. Ele não vai lá, ninguém vai lá para na arquibancada fazer faixa, fazer batuque para torcer para o time revelar um jogador para de repente meia dúzia encher o bolso de dinheiro. Não, o torcedor não sai de casa para fazer isso. Me desculpe que os donos de time, mas eu sou um torcedor e tenho um time na minha cidade com esse pensamento. Tem um aqui do lado, né? Tem o Desportivo Brasil de Porto Feliz. O Desportivo Brasil é um time que tem até dinheiro para estar numa 1, mas não tá porque não quer, né? Então cara, a situação então tá complicada no São Caetano, hein? Amanhã a gente vai aguardar aí para ver o que vai acontecer. Bom, a gente tá indo agora para meia hora dessa nova live aí, então vamos passar então, né, pro pessoal aí que também vai acompanhar a gravação ao vivo, se eles chegaram até aqui, se vocês estão vendo a gravação ao vivo e chegou até aqui, não esqueça de deixar aí seu like aí e de se inscrever no canal, porque, ó, até novembro aí quero bater 1.000
inscritos, hein? Batendo 1.000 inscritos, eu tô feliz, tô contente, porque daí é um número bem interessante para a gente seguir aqui nosso trabalho. Mas vamos voltar aqui, então, na telinha aqui, só para a gente passar, né, conforme eu prometi no começo, para a gente passar, então, a classificação atualizada de como está a Bezinha. Eu tô evitando usar as telas do Globo Esporte, né, apesar de ser melhor para se trabalhar, porque, de repente, né, os caras acham que eu posso estar fazendo algum plágio, alguma coisa, né, pode até acabar aí derrubando o vídeo. Então, vamos usar aqui a classificação oficial. Vamos lá. Passando aqui a classificação dos grupos. O grupo 1, nós temos aí a liderança do Bandeirante de Birigui, né? O Bandeirante que vai folgar nessa rodada, inclusive. 6 pontos em 2 jogos. Tem 4 gols de saldo. Ainda não levou gols nesse campeonato, hein? O Bandeirantes e o Jabaquara, aí, se eu não me engano, são os únicos times que não levaram gols. Em segundo lugar, temos o Araçatuba, com 3 pontos e 0 gol de saldo. O Tanabi também tem 3 pontos, mas menos 1 gol. O América está zerado e menos 1 de saldo. E o Andradina também zerado, menos 2 gols de saldo. Só que a América e a Andradina só entraram em campo uma vez cada um. Grupo 2, temos aí a liderança do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente também é uma das equipes que não sofreu gols ainda, assim como o Vossen, né? Mas o Vossen também só jogou uma vez. O Grêmio Prudente tem 4 pontos em 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, 2 gols marcados, nenhum gol sofrido, 2 gols de saldo. O Tupã aparece logo em seguida, com 3 pontos em 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota, gols próprios 1, gols contra 1 também, 0 de saldo. Na terceira colocação, temos o Oswaldo Cruz, né, que entrou a rodada como líder, terminou na terceira posição, tem 3 pontos e menos 1 gol de saldo. O Vossen é o quarto colocado com 1 ponto, né, conquistado no empate em 0-0 com a equipe do Grêmio Prudente. E o Assisense que só jogou uma vez e perdeu, é o lanterna do grupo, né, perdeu de 1-0. Grupo 3, nós temos aí a Francana, né, líder com 6 pontos ganhos em 2 jogos. Temos o 15 de Jaú na segunda colocação com 3 pontos e 2 gols de saldo. São Carlense também 3 pontos, mas tem 0 gols de saldo. A Inter de Bebedouro, que jogou apenas uma vez, tem menos 2 gols. E a Matonense aí que deve sobrar nesse grupo, né? Tá com menos 3 gols de saldo já. Matonense que não deve brigar por coisas maiores nesse campeonato. Pelo grupo 4, o Independente de Limeira é o líder, 4 pontos em 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. Né, aquele empate contra o Rio Branco, né, que acabou derrubando o técnico do Rio Branco, e a vitória sobre a Barbarense. Em segundo lugar aparece o Itararé, com 3 pontos em 1 jogo só, né? Foi aquele jogo da estreia que o time venceu por 3-0 o Hélio Sport. O Hélio Sport aparece em terceiro lugar, né? Por incrível que pareça aí, 3 pontos ganhos, só que está com menos 2 gols de saldo. O Rio Branco, que só jogou uma vez, tem 1 pontinho só. O Rio Branco é outra equipe também que ainda não sofreu gols. Enquanto que a União Barbarense, quinta colocada, zerada em 2 jogos. A Barbarense esse ano, ao que tudo indica, ficará mais um tempo aí na Bezinha. No grupo 6, nós temos a liderança do Brasilis, 4 pontos em 2 jogos e 1 gol de saldo. Em segundo lugar, também com 4 pontos e também 1 gol de saldo, mas 2 gols marcados contra 3 do Brasilis. Aparece a equipe do Atlético Amparo. A Atlético Amparo que só faz gol de falta nesse campeonato, hein? Já, os 2 gols foram de falta. Já em terceiro lugar aparece o Flamengo. O Flamengo que tem aí 3 pontos e jogou uma vez, né? Os 2 gols marcados do Flamengo foram de pênalti, né? Se o Atlético Amparo só marcou gol de falta até agora, o Flamengo só de pênalti. Então, as 2 equipes aí mandando bem na bola parada. O quarto colocado é o Guarulhos, né? Que só tem 1 jogo e perdeu, né? O jogo da estreia contra o Brasilis. E a Itapirense já aparece aí com 2 derrotas e 2 jogos, menos 2 gols de saldo. A situação já começa a se complicar para a equipe de Itapira, que até outro dia estava na Série A3. No grupo 6, nós temos aí a União Mogi, né, que não deixa de ser uma surpresa aí na liderança do grupo, 4 pontos em 2 jogos. É um dos times que também não sofreu gols, né? Olha quanto time ainda não sofreu gol. Depois aparece o São José com 3 pontos, 1 jogo apenas e 3 gols de saldo. Mantiqueira é o terceiro, também com 3 pontos. O Suzano, ou União Suzano, como queira, 1 pontinho na quarta colocação. E o Atlético Mogi aí, amargando a lanterna sem nenhum ponto conquistado. Nesse grupo aqui, a situação parece bem já desenhada, né? Com as 3 primeiras colocadas já se desgarrando um pouco. O Jabaquara é o líder com 6 pontos, marcou 5 gols e não sofreu nenhum. O Jabaquara, então, na classificação geral, é a melhor equipe.
Na sequência aparece a Mauaense com 3 pontos em um jogo, né? Folgou nesse meio de semana. Depois o Mauá, também 3 pontos em um jogo. Esse daí folgou no final de semana passado. E já a situação do SCA Brasil e do Barcelona Esportivo, me parece, eu ainda não confirmei essa informação, eu fui atrás para saber nas redes sociais do clube, mas não houve atualização. Me parece que o técnico do Barcelona lá também ganhou cheque azul, né? Mas essa informação eu ainda vou confirmar. Então, SCA Brasil e Barcelona Esportivo, 0 ponto cada. Essa é a situação do grupo. Situação do grupo 7. Deixa eu ler mais comentários aqui. O assunto... Então, cara, é um assunto bem complexo e a gente tem que fazer um vídeo, mas assim, de repente, fazer até um vídeo gravado, porque às vezes você acaba falando uma coisa ao vivo e você fala uma palavra, assim, que sai de contexto, né? E quando o vídeo é gravado, você consegue corrigir isso, né? Por exemplo, uma vez eu estava gravando um vídeo que eu fui falar o nome do estádio, eu me enrolei todo, saiu o nome de um palavrão. Isso é um palavrão no lugar do nome do estádio. Imagina se eu estou ao vivo fazendo isso, mas vamos ver. Dependendo do que acontecer amanhã, vai rolar um vídeo aí só para falar da situação do São Caetano. Inclusive, eu estou até pensando em conversar com o pessoal, que eles postam bastante coisa lá no grupo paulista da segunda divisão. Eles acompanham mais de perto o São Caetano. De repente, até eu convido eles para fazer uma live, para a gente estar falando aí da situação do São Caetano. Até o fim do ano, o canal deve ter uns 1.000 inscritos ou mais inscritos. No final de 3 anos, o canal já se inscreveu 273 pessoas. É verdade, assim, e começou a se inscrever bastante gente, depois que eu comecei a fazer as lives e também depois que começou os campeonatos, né? O pessoal começou a acompanhar mais, porque o canal foi aberto no dia 9 de julho, foi aquele feriado que tem em São Paulo, 9 de julho. E aí eu estava assim ainda buscando rumo, né? Eu passava assim a falar de assuntos um pouco mais genéricos, né? Falava dos times do interior, mas não de uma forma assim mais incisiva, né? Falava assim, informação de contratação, às vezes mostrava um vídeo de um jogo antigo, e o que pegou mais mesmo foi quando a bola começou a rolar, né? A gente vinha falando sobre aí sobre os times mesmo, né? Sobre o dia a dia dos times, né? Porque o pessoal está mais interessado em saber as novidades, né? Eu mesmo gosto de novidades, né? Na época da parada do futebol, eu nem tava com TV a cabo assinada, porque só reprise de jogo, né? E eu mesmo não gosto de ver um jogo que eu já sei o resultado. Vários times de tradição nessa Bzinha e o campeonato equilibrado demais. Pode ser uma das melhores mesmo, né? E esperamos que saia aí bastante bom jogador daí, né? Vamos aguardar. O SCA Brasil é um dos times praticamente eliminados. Tomar 5 gols e 2 jogos num grupo difícil como esse é bem preocupante também. E se você levar em conta que só 2 passa direto, e depois aí você se classifica, você tenta a vaga como o terceiro melhor colocado, né? Só que você, para ter uma terceira melhor colocação, ser um dos melhores terceiros colocados, você tem que ter uma pontuação alta, né? Para competir com os outros grupos. E é o que não está acontecendo com a equipe do SCA Brasil. O SCA Brasil, ele, né, tomou aí... Acho que ele marcou um gol só, né? Na competição. Tomou 5, marcou 1. Então, a situação do SCA Brasil aí, como você falou, é preocupante. É um time aí que, por exemplo, se perder esse próximo jogo aí, já vão ser 2 derrotas em casa. Então, ele não tem nem possibilidade de virar o primeiro turno na zona de classificação. E você tem 2 times aí voando, que é o Jabaquara e também os times de Mauá, né? Os times de Mauá foram muito bem. Então, esse SCA Brasil mesmo, esse ano vai ser só aprendizado para eles. Né? Vamos ver como é que vai ser a vida deles aí. Mas vamos ver aqui se a gente achou mais alguma atualização do São Caetano, alguma coisa. Tentar achar o site do São Caetano para ver se lá fala alguma coisa sobre se houve um acerto, enfim. Porque quando surgiu as primeiras notícias de salário atrasado, o pessoal do São Caetano falou mesmo que confirmou, né? Falou que havia problema e ia tentar resolver. Mas eu sei que a briga foi ali com os herdeiros da Casa das Bahia, né? Que apoiavam o time, depois acho que acabaram indo investir na Ferroviária. Então boa parte dos problemas do São Caetano passam por aí.
Tô tentando aqui acessar o site dele, só falta o site dele estar fora do ar também. A União Barbarense já há anos, né, vendo essa situação delicada, né? A Barbarense não consegue aí engrenar um... Bom, o São Caetano aqui está anunciando no seu site o jogo do próximo sábado, né? Não mudou nada. Vamos ver, vamos tentar no Facebook, né? Já fez até o material do jogo, né? Aquele material que é distribuído para a imprensa, já está disponível aqui do site também. Vamos... eles até agora não se manifestaram, não falaram nada a respeito da situação do time. Não, eles postam, eu acompanho as postagens do São Caetano. Inclusive, como eu estava falando, quando teve ali aquela primeira ameaça de greve, eles postaram, falaram, olha, realmente existe um problema e a gente vai tentar solucionar. Só que dessa greve dos jogadores hoje não saiu nada, né? Então, não sei se eles estão tentando abafar, ou se estão tentando resolver, né? Enfim, ou se estão já... Ou se o assessor também já caiu fora, né? A gente fica sem saber. Bom, gente, a gente tá, então, aí, ó, temos 4 pessoas online, né? Então, ó, quem quiser também dar seu palpite aí, falar a respeito dessa situação aí do São Caetano, dar um palpite aí para os jogos desse final de semana da Bezinha também, ó, pode ficar à vontade aí, comentar, usar o chat aí, que a gente vai ficar mais uns minutinhos aqui ao vivo, para encerrar a live e já, né, descansar, porque amanhã tem bastante jogo aí para a gente acompanhar. E acabando o segundo jogo da Série A3, né? O jogo do Nacional, do Noroeste contra o Nacional. A gente já abre aqui uma live aqui para estar falando aí quem se classificou para a semifinal e também os resultados desse sábado da Bezinha e sobre também, né? Esse que deve ser o assunto aí que vai chamar bastante atenção no sábado, que é a situação do São Caetano, né? Então, aí com bateria do computador aqui também carregada para não dar problema também, né? Porque hoje essa live aí foi dividida em 2. Mas, então, repassando aqui os jogos, tem pessoal que chegando agora. Vamos dar uma repassada aqui nos jogos, então, da Bezinha deste sábado. Lembrando, gente, que o pessoal que estiver chegando agora, lá no site Gazeta do Futebol, tem já todos os resultados desta sexta-feira do Campeonato Paulista Sub-20. Tivemos 11 jogos nessa sexta-feira. Tivemos goleadas aí, goleada do Corinthians, goleada do São Bernardo. Então, os resultados estão lá e também quem foram os autores dos gols. Vou pegar aqui E lembrando que dia 4 começa a Copa Paulista também, hein? Copa Paulista aí começando dia 4 também, valendo classificação para a Série D e também para a Copa do Brasil. Aliás, tem essa também, se o São Caetano de repente for punido pela CBF, pode até ser que o São Bento aí belisque uma vaguinha na Copa do Brasil, né? Porque o campeão da Série A2 joga a Copa do Brasil. Mas vamos lá, gente. Então, anotem aí na agenda, hein? Amanhã, 15 horas, América e Itanabi, lá em São José do Rio Preto. Mantiqueira e União Mogi em Guaratinguetá. Mauaense e Jabaquara vão jogar em Mauá, tudo às 15 horas e com transmissão do Maicujo. Às 15 horas também, a Inter de Bebedouro joga contra o Grêmio São Carlense, 2 times aí que perderam para a Francana. O Brasilis recebe a visita do Flamengo, esse jogo vai ser lá no CT do Brasilis, em Água de Lindóia. O Atlético Mogi vai ter uma parada dura aí contra a equipe do São José, lá em Mogi das Cruzes. O SCA Brasil, que a gente estava falando há pouco, vai jogar em Osasco contra a equipe do Mauá. E um jogo aí muito interessante, né, que a gente estava comentando aqui anteriormente. A Francana recebendo o 15 de Jaú. Se a Francana vencer, ela dispara aí na liderança do grupo. Esse jogo aí às 4 da tarde. No domingo, 10 horas da manhã, Araçatuba joga contra o Andradina. Né, as duas equipes aí que perderam no meio de semana. O Vossen joga contra o Oswaldo Cruz. O Guarulhos e o Amparo, equipes que ainda não... O Guarulhos que perdeu na estreia, vai receber o Atlético Amparo, que é um dos líderes de seu grupo. O Grêmio Prudente recebe o Assisense. O Itararé joga aí contra a União Barbarense, né? A União Barbarense aí que começou patinando. E o Elo Sport vai jogar contra o Rio Branco também às 15 horas. Então, jogos de domingo às 10 e às 15 horas. Temos aí 3 jogos às 10 e outros 3 às 15 horas. Então, amanhã significa que amanhã vão ter jogo pra caramba, hein? Vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos amanhã e 6 jogos no domingo. Então, essa aí é a rodada, então.
Pois é, até o São Cristóvão possa... Bom, depois eu vou procurar mais coisa lá do São Caetano nas redes. Vou tentar assistir o máximo possível a Bezinha e a Copa Paulista. E amanhã tem Atlético e tem Real e Barcelona amanhã, hein? Tem o Real Clássico amanhã também. Espero que às 5 de 2021 tenha transmissão. Se sub-20 tem, né? Acredito que tem assim. Bom, galera, então vamos nessa aí, ó. Já são quase 9h30 da noite, né? Já ficando tarde aí. Essa live aí, quando os programas se estender um pouquinho, o bate-papo também ficou legal. Então, amanhã, acabando o jogo da Série A3, estamos aqui de volta para mais um bate-papo aí, para a gente passar limpo todos os resultados e ver aí o desfecho de tudo isso que a gente falou hoje. Então, boa noite a todos, boa noite para quem está ao vivo, boa noite para quem também está acompanhando a gravação e até o próximo vídeo. Valeu? Falou!